Hoje temos mais um programa do Painel Feminino, programa dedicado para vocês, mulheres daqui de Cubatão e de toda a região. Fiquem comigo, eu já volto. Mais um programa do Painel Feminino e eu tenho mais uma profissional aqui da nossa cidade, uma mulher capacitada que vai falar de um projeto muito bacana que está acontecendo aqui. Eu mesmo não conhecia, fui indicada, uma pessoa me indicou o projeto deles e eu fiquei muito curiosa em conhecer. Então hoje eu estou aqui com a doutora Pamela Carlesi. A doutora é especialidade clínica geral, é isso, doutora? Eu sou cirurgiã e estou atuando atualmente com clínica geral. Vamos lá então conversar sobre o projeto. O nome do projeto é Grupo das Deusas. E acontece lá no CSU, que todo mundo conhece, aqui pertinho, né? Quem não conhece o bairro, o CSU lá do Costa e Silva, que atende toda aquela região, aqueles bairros no entorno. Pamela, o que é o Grupo das Deusas? Bom, o grupo é um grupo para mulheres, né? Acontece no CSU, então foi organizado pensando em como acolher e fazer de uma maneira para essas mulheres ter um espaço de também falar e serem ouvidas. O grupo acontece geralmente uma vez no mês, no CSU mesmo. É um grupo gratuito e aberto para todas as mulheres acima de 18 anos. E quantas mulheres o grupo consegue atender hoje lá no CSU? Geralmente a gente está numa faixa de 20, 22 mulheres. E elas precisam se inscrever para participar de todas as atividades do grupo? Não precisa se inscrever. É só pegar a orientação ali com as ADMs, de quando realmente vai acontecer, né? Porque é uma vez no mês, e por alguma coisa de agenda, então a gente tem que se organizar. O Grupo das Deusas realmente não tem um dia específico. Geralmente acontece numa sexta-feira, na parte da manhã, mas não tem um dia específico, por causa de agenda mesmo, né? Porque a gente outras atividades. Porque ali, né, temos outras atividades. Eu também atendo como clínico geral, então para a gente organizar, geralmente a gente organiza um mês antes. Então é só chegar lá, perguntar que dia que vai acontecer no mês seguinte, que vão orientar, e é só chegar com um documento e falar que chegou para o Grupo das Deusas. Então uma mulher pode se interessar por um mês, participar do grupo, no seguinte ela pode não conseguir, mas essa vaga é sempre remanejada. Quando dá o número correto que vocês precisam, 20 e poucas, vocês encerram o atendimento. Na verdade, fecha o grupo, digamos. Como é feito na UBS, fica um grupo realmente aberto para as mulheres que se interessarem por aquele tema aparecerem. Não tem uma limitação certa. E anteriormente, existia ou existe ainda alguma atividade semelhante para atender o munícipe no CSU? Como assim? Já teve outros grupos antes? Tem outros grupos ou só tem o das deusas? Sim, lá no CSU a gente tem outros grupos que acontecem. Também geralmente é mensal. A gente tem o grupo de culinária, feito pela nutricionista Keila Mara. Temos o grupo da Academia de Saúde, realizado pela Suzana, da Atividade Física. Temos o grupo de fisioterapia, realizado pela Aline. E temos o grupo do sono também. O grupo do sono já vem acontecendo há uns 8 meses. Um grupo realizado para pessoas com dificuldade de dormir, né? Porque eu venho há um tempo observando a dificuldade que Cubatão tem de entrar no sono realmente. Tem muitos que têm a insônia e muitos já vão direto para medicação, sem começar ou tentar fazer uma higiene do sono, por exemplo. Então, pensando nisso, das medicações, os benzodiazepínicos, que depois não conseguem sair desses benzodiazepínicos, né? Pensando nesses pacientes, a gente pensou em elaborar esse grupo do sono
para tentar fazer uma vez no mês também. Forma. E as pessoas, eles chegam até você como médica com essas dificuldades, e aí você tenta fazer com que eles entendam que pode ter uma outra alternativa além do medicamento, não é? Sim, sim. E o que inclui, assim, resumidamente, esse grupo? O que é ministrado para ajudar essas pessoas? A gente primeiro fecha um grupo, né? Esse grupo já tem uma data específica, então ele acontece toda terceira quarta-feira, na parte da manhã, lá no CSU. E primeiro é feita uma orientação sobre a higiene do sono, do que precisa para eles tentarem fazer na casa delas depois, né? Então, a gente primeiro conversa sobre a importância do sono. O sono, ele é uma dos tops considerado como saúde, né? É muito essencial. Então, vamos dizer que está entre o top 3, 4, ele é um dos primeiros ali. Então, pensando que é uma OBS, que a gente tem que tentar trabalhar a prevenção, não só a saúde, é muito importante a gente pensar nesses pilares, né? Que é o sono, atividade física, alimentação, higiene mental. Então, o grupo do sono é pensado nisso também, numa prevenção, além de ajudar no tratamento de quem tem a insônia. E nesse período que está tendo esse atendimento lá para os munícipes, nesse caso são homens e mulheres, né? Você, como médica, eles já relataram melhorias quanto a isso? Sim, sim. No final, a gente sempre abre uma roda de conversa para saber se eles estão conseguindo fazer em casa, se está melhorando a qualidade do sono, se estão acordando muitas vezes à noite, se conseguem entrar no sono de novo, quanto tempo demora para entrar nesse sono. E cada vez mais eu vejo uma grande melhoria, assim, é surpreendente de ver. E além disso, não ajuda só no sono, né? Ajuda em tudo, a qualidade de vida deles, né? Porque quem não dorme direito... Não tem qualidade. Não tem qualidade de vida. E são múltiplos fatores, né, que levam uma pessoa a ter insônia, né? Tem aquela mãe que acorda muito com o seu bebezinho, tem as mulheres na menopausa que passam por isso, que é das consequências, né, que acontecem. Tem quem troca o dia pela noite, tem o que passa o dia jogando no celular, tem tudo isso. São vários itens, né? É uma abrangência muito grande, né? A gente tem que perguntar o que está acontecendo, por que você não está entrando no sono? Né? Tem gente que realmente tem lá uma apneia, aí tem que trabalhar a apneia, que são fatores, né, de saúde. Mas tem gente realmente que não consegue porque a casa não é silenciosa, porque existe uma preocupação, e milhares de situações realmente, né, que acorda muitas vezes para ir no banheiro, urinar. É um conjunto, né? É um conjunto. É muito mais abrangente, muito mais coisas do que a gente imagina, né? Doutora, uma curiosidade. Eu já vi até minha própria Nutri falando que a gente tem que fazer, deve fazer a higiene do sono, que todas as luzes que estão dentro do ambiente, no quarto, elas te deixam o seu cérebro em sentido de alerta. Até mesmo aquela luzinha da televisão, que pode acontecer isso, né? A gente pensa que é uma besteira. Sim. A gente recomenda, tem que estar no quarto escuro, evitar a luz de celular, de TV. Luz artificial. Qualquer iluminação. Se for para deixar uma iluminação, que deixe uma luz azul, que já induz ao sono, né? A luz azul ajuda bastante a entrar nesse estado de meditação, de entrar na sonolência. E agora, essa luz que vem da TV... do celular. Exatamente. Porque o corpo... nosso corpo, ele foi, vamos dizer, enfim, o corpo, existe um hormônio que se chama melatonina. E ela só vem quando está entardecendo, ficando escuro, ela só vem no escuro. Se a gente fica estimulando com luz,
cada vez mais a gente tem uma diminuição da melatonina. E aí a gente precisa suplementar essa melatonina. Existem suplementos, né, disso? Isso. É um hormônio que o próprio corpo produz. Né? Então, assim, é importante essa questão da luz, realmente. Ótimo. Então, as pessoas que precisem, depois a doutora vai deixar o contato para que vocês possam conhecer o trabalho, que eu acho que é bem importante. Vamos voltar aqui ao grupo das deusas. Doutora, existe há quanto tempo o grupo trabalhando com essas mulheres? O grupo das deusas, a gente está indo para o 3º mês agora. Cada mês é um tema, né? Então, já foi abordado sobre direito das mulheres, defesa pessoal, e esse mês a gente está indo para a gestação. E todos essas palestras, esses dias são atendidos por profissionais da área? Sim. Por exemplo, direito das mulheres, vieram 2 advogadas fazer uma palestra sobre todos os direitos que a mulher pode ter. Então, tem sobre violência doméstica, tem sobre separação e muitas coisas que foi abordado. A defesa pessoal foi pelo o professor que a gente tem que dá aula lá na frente do CSU, num salão lá de karatê, e ele deu a aula de defesa pessoal para as mulheres. Foi muito legal. Foi o professor Luiz, né? Isso, muito legal. Foi o professor Luiz que me indicou o grupo, né, para que elas fossem entrevistadas aqui e falassem, né, sobre todas as atividades. E também todas as aulas são feitas dentro do CSU mesmo, tem um espaço próprio para isso. A gente tem um salão na frente do CSU, que é da prefeitura, e é aberto para a gente poder fazer essas atividades. Entendeu? Bom, a gente vai parar para um breve intervalo, mas a gente já vai voltar para continuar conversando aqui com a doutora Pamela sobre o grupo das deusas. A gente já volta. Tem sempre um lugar que a gente encontra um salão com os melhores profissionais, os melhores produtos e os melhores preços. E melhor ainda, Senhora Marcada. Esse lugar é aqui na sua Hora Unha, o melhor modelo de esmalteria do Brasil, aberto para atender homens e mulheres. Aqui, a paleta de cores, quem escolhe o esmalte é você. Com os instrumentos totalmente esterilizados em autoclave, sua Hora Unha oferece um mix de serviços tradicionais e especiais, além de alongamentos em fibra de vidro e banho de luz que proporciona secagem rápida e unhas mais brilhantes. Sua Hora Unha também oferece produtos como fortalecedor de unhas, hidratante, base, esfoliante e esmaltação em gel, tudo com preços acessíveis. Acabei de fazer minhas unhas aqui no Sua Hora Unha e venho falar para todo mundo que é muito prático. Eu trabalho com agenda, minha vida é muito corrida, então quando eu tenho uma oportunidade eu venho aqui e consigo fazer na hora. Então eu aconselho todo mundo, vem, conhece, fora que fica uma graça. A melhor franquia de esmalteria é mais sua. Venha, Senhora Marcada. Voltando para o segundo bloco do nosso programa, eu queria aqui deixar um abraço para as meninas da Sua Hora Unha, que é o nosso parceiro aqui, colaborador e cultural. Um abraço para a Sula e dizer que quem precisar do trabalho das meninas pode contar com profissionalismo e o melhor, pontualidade. Você consegue ser atendida no salão sem marcar hora. Então, se sua vida é corrida, pode procurar as meninas que você vai conseguir sair com as unhas feitas e rapidinho. Vamos voltar a conversar com a doutora Pamela. Doutora, os outros itens que vão estar mês a mês no grupo das deusas, como é que a doutora ou os outros médicos, eu não sei se eu trabalhei em conjunto ou não, chegaram nessas necessidades? Vocês viram que isso era o que mais as mulheres precisavam? Ou foram elas que pediram, sugeriram? Como é que chegou nesses tópicos que você relatou para a gente? Bom, foram criados por mim. Realmente foi muita coisa assim que eu ouço em atendimento, que eu vejo que muitas delas têm a necessidade
E tem muitas coisas assim de tópicos que eu vejo que tem muitos tabus, né? Porque a mulher, ela fica muito naquela coisa que... daquela coisa certinha que foi criado, né? Eu tenho que crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Então, a sociedade impõe muito isso, né? O que tem que ser. E a maioria ali que eu vejo, que sai fora um pouquinho desse padrão, elas acham que isso é errado. Elas se culpam. Se culpam. E outro fator também que eu vejo muito ali que eu atendo é que as mulheres, elas priorizam primeiro, elas estão sempre cuidando de outro. Então, elas estão cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando dos pais e não se cuidam. Não se colocam nem um períodozinho para se cuidar. Então, eu tentei fazer um grupo para ter esse espaço, para elas terem o conhecimento e para ter essa troca realmente, para elas poderem ter um pouquinho de forçar, né? Elas terem um pouquinho de espaço para elas mesmas. Porque senão isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Ela passa o tempo todo cuidando do outro e não tem quem cuide dela, né? Exatamente. É bem comum mesmo. E é para mostrar para elas que elas são importantes. Sim. Entendeu? Se elas não colocarem elas em primeiro lugar, quem que vai, né? Primeiro é eu, para depois eu conseguir cuidar do outro. Cuidar do outro, é isso mesmo. Tem toda a razão, doutora. E os próximos grupos que vão acontecer então é uma aula por mês, é uma aula não, é um encontro por mês. Isso. E doutora, aqui em Cubatão, existem outras UBSs que têm esse mesmo trabalho? Porque Sim. Eu sei que a academia de esportes até tem, academia de saúde, né? Isso. Mas esse trabalho que é desenvolvido dentro do CSU, existe em outras UBSs daqui ou não? Sim, a gente tem o grupo do sono, que acontece pela doutora Beatriz, lá na Cota 200, que também começou antes da gente até, e está indo muito bem também. A gente está fazendo juntas esse grupo de elaboração, de criação, e está fazendo muito sucesso, está bem legal. Uma grande melhoria, assim. E os demais não? Os demais não existem? Os demais não. Só lá no... Esses tipos de grupo realmente é só no CSU. E a doutora acha que para acontecer nas outras UBSs, seria necessário que cada UBS se interessasse em fazer? Porque, eu imagino, dá trabalho, né? A doutora tem que vocês que estão envolvidas nas atividades, tem que demanda de tempo, de trabalho para elaborar esses encontros. Teria que ter dentro da UBS alguém interessado em tocar isso. Sim. O que acaba tendo, né, até pela empresa, tudo, nós dos médicos, é que todo mês a gente tem que apresentar uma palestra sobre o mês. Por exemplo, Outubro Rosa, né, sobre o câncer de mama. Então, isso existe, tá? Feito por médicos, pelos enfermeiros, isso existe. Agora, grupos mesmo, assim, até que eu percebo assim, que muitos dos nossos grupos entram nas PICs, né? Que a gente faz um pouquinho de cromoterapia, aromoterapia, musicoterapia. Então, entra um pouquinho ali também. E ali, realmente, é só... que eu, até pelo meu conhecimento, por enquanto, é só lá mesmo. Qual é a empresa que a doutora trabalha? Caminho de Damasco. Ah, tá. Então, é uma iniciativa da doutora que é funcionária do Caminho de Damasco. Isso. Fica aí, quem sabe, né? Isso pode se expandir para outras UBSs, porque é tão necessário e eu acredito que vai ter demanda, né, para atender... as pessoas vão procurar, porque todos os tópicos que você citou, eles são extremamente necessários. Então, que talvez possam outras UBSs aproveitarem a ideia para desenvolver esse trabalho, cada um no seu bairro, porque é muito necessário mesmo. E, doutora, os funcionários da UBS, eles também participam dos encontros, das atividades? Participam. Eles se envolvem com isso? Sim. Até pelo grupo do sono, por exemplo, a gente faz tanto para os pacientes, então tem um grupo que eu faço para os pacientes e tem um grupo que eu faço para a UBS.
Ah, para os funcionários. Para os funcionários. É, porque o profissional de saúde também precisa, Também né? precisa. Precisa. Exatamente. E é uma classe que precisa muito, né? Muitas vezes tem um trabalho, dupla jornada de trabalho, enfim. E a procura por eles também é grande. Não é forçado, a pessoa se interessa e faz. Exatamente. Participa do grupo. Participa do grupo. É quem quer mesmo. E a doutora sabe me dizer o número de pessoas, fora as pessoas que já atendem, tem pessoas que durante o mês ficam de fora ou não? Por exemplo, se tiver um número já lá participando do encontro e chegarem mais 5 mulheres, elas podem chegar e participar também do evento? Podem participar. O sono, cada vez mais a gente está fazendo mais de um grupo pela demanda, realmente, mas a gente tenta se organizar porque existe um espaço, o do sono realmente existe um espaço específico que as pessoas deitam ali, né? Para fazer um relaxamento. O relaxamento do corpo. Então, depende do espaço ali de quantas pessoas cabem, a gente pede para esperar para entrar num segundo grupo. No mesmo dia, daí? No mesmo dia. Ah, entendi. E a doutora acha que com essa procura e esse sucesso do grupo, existe a possibilidade de aumentar essas atividades no mês? Não ficar restrito a um dia só? Sim, já até me pediram isso pra gente. Mas a gente tem que ver muito pela organização da agenda mesmo, porque além disso eu também atendo, né, no individual. A pessoa não fica só ali no grupo. Aquelas pessoas também vão para atendimento. E é uma equipe multi, então passa com o médico, passa com a nutricionista, passa com a educadora física. Então quem participa do grupo do sono, ele passa por todos esses profissionais também? Passa por todos também. Ah, é uma junção de ações. Eu achei que era só mesmo o que você citou, o relaxamento, aprender a respirar, meditar, não é só isso? Não é só isso. Então realmente precisa de mais tempo mesmo e mais espaço físico para isso, Também, né? sim. Interessante. Doutora, a doutora já tentou fazer esse experimento em outras UBSs? Você já trabalhou em outras, fora de Cubatão ou não? Já trabalhei, mas não em UBS. Como eu era cirurgiã, eu trabalhava em hospitais. Então, os grupos... Foi a primeira vez que eu estou fazendo no UBS e até já convidaram a gente para tentar fazer em empresa, a gente está organizando. Foram convidados a gente para fazer em escola também, com os profissionais, com os professores. E o sono, ele abrange muito também a saúde mental, né? Então, a gente está tentando ver se abrange realmente para alguns outros lugares para fazer também. E... Por exemplo, tem muitas pessoas, nem eu tenho um grupo de trabalho também, onde eu trabalho com algumas pessoas do CRAS. E eles me relatam que eles têm muita dificuldade de dormir. Seria o caso de ter um trabalho conjunto com esse setor também? Sim. A gente ainda está em organização aí, mas a gente foi chamada também para conversar no CAPS. No CAPS, para isso. Ver se a gente consegue entrar também. Para justamente o que a doutora disse, né? Tentar diminuir essa quantidade de medicamentos, se bem que lá as pessoas não precisam de remédio talvez só para dormir, né? Sim. Eles têm outras necessidades, mas seria um medicamento a menos, né? Sim. Porque essas pessoas do grupo que eu trabalho, elas relatam muito isso, que elas não dormem, que a qualidade do dia fica muito ruim por conta disso. Seria ótimo, então, se realmente puder aliar, casar esses dois setores, porque um complementa o outro, não é? Sim. Bom, doutora, lá na UBS, a doutora sabe dizer quais são as atividades médicas que são atendidas, quais são os médicos que atendem na UBS, porque talvez as pessoas não saibam, mesmo os moradores. A gente tem o clínico geral, pediatra, ginecologista, médico mesmo, temos psicólogo, temos uma equipe multi também, né? Nutricionista,
Eu acho que médico São essas, mais ou menos isso. Esses atendidos. A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria deixar um convite para os munícipes, principalmente, né, o pessoal lá do CSU, as mulheres do CSU lá do entorno, para conhecerem o Grupo das Deusas e aproveitarem todas essas atividades que existem lá feitas para vocês, com carinho, pensada para a qualidade de vida de cada uma de vocês. Eu vou pedir para a doutora deixar aqui o contato e que vocês possam conhecer o trabalho que é desenvolvido lá, porque eu acho que muita gente pode se beneficiar com tudo que está sendo oferecido lá na UBS e aproveitar, porque a maioria, como a doutora disse, não tem esse serviço. Então, doutora, pode deixar o contato e um convite para as pessoas se dirigirem até a UBS, conhecer o trabalho de vocês. Tá. A UBS fica no CSU, aqui em Cubatão, é aberto para toda a população aqui de Cubatão. Não precisa se agendar, escrever, é só chegar realmente, falar que tem interesse de participar de algum dos grupos. E acompanhar a agenda, né? E acompanhar a agenda do que está acontecendo, né? Esse mês no Grupo das Deusas vai ser sobre gestação, o mês que vem vai ser sobre obesidade. E aí, se quiser saber sobre todos os outros meses que vai acontecer no final do ano, também pode estar perguntando lá na UBS. E é isso, é só chegar. Chegar e aproveitar essa chance. Bom, o programa fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais um programa do Painel Feminino.